Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o produto entre MMC e MDC, um conceito da teoria dos números, uma das 4 áreas da matemática, que estuda principalmente no ensino fundamental, teoria dos números. No ensino médio a gente vê pouco, é aquela parte de MMC, MDC, como é o tema do vídeo, também sobre divisores, sobre o algoritmo de Euclides, que é aquela divisão em que você faz 13 dividido por 2, aqui 6, aí 12 e 1 de resto. Isso é o algoritmo de Euclides. Na verdade eu acho que está embaixo, está atrás da minha cabeça, né? Isso aqui, pronto. Isso aí é o algoritmo de Euclides, estuda no ensino fundamental, no conteúdo de teoria dos números. Vou falar sobre o produto entre MMC e MDC, porque tem uma propriedade interessante, um teorema, que fala o seguinte: se você tem dois números x e y pertencentes aos inteiros maiores ou iguais a zero, então o MMC vezes o MDC de x e y é igual ao próprio produto xy. Isso aqui é uma notação para MMC e isso aqui é uma notação para MDC. No inglês é um pouco diferente. Se for ver, isso aqui é mínimo divisor comum, ela vai estar GDC, se eu não me engano. E isso que vamos demonstrar hoje, mas vamos primeiro demonstrar essa propriedade, que é que sejam x e y pertencentes aos inteiros. Então vale que o máximo entre x e y mais o mínimo entre x e y é igual a xy. É uma afirmação bem intuitiva, porque se você imaginar, você está somando dois números, então, quer dizer, você tem dois números quaisquer, então pegar o menor entre eles e somar com o maior entre eles vai dar a soma entre eles, porque obviamente um vai ser maior ou o outro vai ser maior, pela tricotomia, né? Ou um é maior, o outro é maior, ou então eles são iguais. Então nós temos esses dois casos e vamos iniciar a demonstração por eles. Então, caso 1 é que se x e y forem iguais, então você vai ter o seguinte, que o máximo entre x e y vai ser igual ao máximo entre x e y, e isso por sua vez vai ser igual a x, que é igual a y. É bem intuitivo de imaginar isso, porque se eles são iguais, então escrevi máximo duas vezes. É intuitivo porque se eles são iguais, então é como se não tivesse nem máximo nem mínimo. Eles são iguais. Enfim, se isso é verdade, então já pode partir direto que o máximo entre x e y mais o mínimo, deixa eu só deixar aqui, entre x e y é igual a 2x, né? Porque ambos são iguais a x. Só que como x é igual a y, eu posso dizer que isso é x mais y. Pronto, é uma demonstração bem fácil. O caso 2 é supondo, sem perda de generalidade, que x é maior que y. E aí vamos ficar aqui o máximo entre x e y é o próprio x, e o mínimo entre x e y é o y. Também bem intuitivo. Se eles não são iguais, então eles só podem ser diferentes. E se eles são diferentes, ou o x é maior que o y, ou o y é maior que o x. Também pela tricotomia. Mas como são letras simétricas, como a nossa expressão aqui é simétrica, você pode assumir que x é maior que y e tentar provar para esse caso. E aí, se funciona para esse caso, provar para o caso oposto é a mesma coisa. É análogo. Agora você soma essa expressão, você vai obter aqui o máximo entre x e y mais o mínimo
entre x e y é igual à soma entre eles. Então pronto, já demonstramos. Vou escrever aqui quoderatum demonstratum, que é como queríamos demonstrar. E isso é suficiente para partirmos para o teorema mais importante do vídeo, que é provar que o produto entre o MMC e o MDC é o produto entre os números. É claro que mexendo com MMC e MDC nós estamos tocando diretamente no assunto de números primos. Então vamos ter que escrever o x e o y em sua fatoração de primos, mas sem saber quais são os fatores primos. Porque, por exemplo, esses números x e y podem ter todos os primos iguais, podem ter todos os fatores primos, os mesmos fatores primos, mesmo que as potências sejam diferentes, mas eles podem ter todos os primos iguais. Eles também podem ter todos os primos diferentes. E aí temos um BOzinho que é pensar como escrever os dois de forma que, independente de quais primos eles estejam requerindo, nós consigamos fazer as operações sem nos preocupar se está faltando algum fator primo. Então, o melhor jeito é fazer com que os dois tenham todos os fatores primos entre eles dois. E se o x, por exemplo, não tem o fator 3, é só fazer com que o expoente do 3 seja 0. E aí, como 3 elevado a 0 é 1, não vai influenciar no valor de x. Então, vamos supor que, juntando todos os fatores primos que tem entre eles, combinar todos os fatores primos, nós tenhamos r fatores primos. Então, eu vou escrever o x como P1 vezes P2 vezes reticências vezes PR, e o y como P1 vezes P2 vezes reticências PR. E claro que eu não posso deixar dessa forma porque eu não sei ainda qual o grau desses números primos. Então vamos dizer que o grau do P1 seja alfa 1, o grau do P2 seja alfa 2, reticências até o grau alfa R. E aí, como eu também não sei se os expoentes dos fatores primos de y são iguais aos de x, eu vou chamar aqui de beta 1, de beta 2, assim sucessivamente até beta R. E aí vou só mencionar que P1, P2, reticências PR são primos, e alfa 1, reticências alfa R, ou beta feio, beta 1, reticências beta R são naturais. Ok. Então, imaginar qual é exatamente o MMC entre x e y, ou melhor escrevendo usando a forma de colchetes. Imaginar o MMC é escolher os fatores primos em que possuem o maior expoente entre o alfa 1 e o beta 1, o alfa 2 e o beta 2, sempre os pares com os mesmos índices, ou seja, os expoentes referentes às mesmas bases dos primos. O que eu quero dizer é, se o x tiver um primo, um 3, em sua fatoração tiver um 3 de grau 2, só que o y tiver um 3 de grau 4, e aí eu vou escolher o grau 4, porque no MMC a gente escolhe os maiores expoentes possíveis, certo? Então vamos dizer que o MMC entre eles dois vai ser P1 elevado a gama 1 vezes P2 elevado a gama 2, assim sucessivamente até PR elevado a gama R, sendo gama 1 o máximo entre alfa 1 e beta 1, gama 2 o máximo entre alfa 2 e beta 2, assim
sucessivamente até o gama R, que vai ser o máximo entre o alfa R e o beta R. É assim que se dá o MMC entre esses números x e y. É claro que, se for pensar de maneira análoga para o MDC, entre x e y, ou melhor dizendo, representando a forma de parêntese, vamos ter que essa escrita vai ser o produto de todos os fatores primos que tem em comum, porém com os menores expoentes possíveis, de modo que esse expoente apareça nos dois. Então, vamos escrever P1 elevado a θ1 vezes P2 elevado a θ2 vezes reticências vezes PR elevado a θr. Sendo, de uma maneira tanto análoga, θ1 igual ao mínimo entre α1 e β1, porque eu estou pegando o menor expoente, e assim sucessivamente até θr igual ao mínimo, o mínimo entre αr e βr. Então, o próximo passo vai ser efetuar o produto, efetuando o MMC vezes o MDC, obtemos. Fazer esse produto vai ser pegar os fatores primos e, como estamos fazendo produto de números de mesma base, vamos só somar os expoentes. Então vamos ter com um P1 elevado a gama 1 mais θ1 vezes P2 elevado a gama 2 mais θ2 mais vezes reticências vezes PR elevado a gama R mais θr. E pelo teorema anteriormente demonstrado, temos que gama 1 mais θ1 igual a α1 mais β1, aí reticências gama R mais θr igual a αr mais βr. Isso quer dizer que a soma do mínimo com o máximo tem que dar a soma dos próprios números, como demonstramos nesse teorema superior aqui. Substituindo, lá na nossa expressão vai ficar o seguinte, que o produto entre o MMC pelo MDC é exatamente o primo 1 elevado a α1 mais β1 vezes o primo 2 elevado a α2 mais β2 vezes reticências vezes o primo R elevado a αr mais o βr. E pela propriedade da potenciação, se estamos evidentemente com uma base elevada a uma soma de expoentes, devemos quebrar essa soma no produto das bases com os respectivos expoentes, de modo que vai ficar o MMC vezes o MDC igual a P1 α1 vezes P1 β1 vezes P2 α2 vezes P2 β2 vezes reticências vezes PR αr vezes PR βr. Vamos agrupar os semelhantes, em que possuem os mesmos tipos de expoentes, ou seja, os que têm alfa e os que têm beta. Vamos ficar com o seguinte, P1 α1 vezes P2 α2 vezes o P3 α3 reticências PR αr vezes
P2, P1, beta 1, vezes reticências vezes PR beta R. Mas pelo que propomos lá no início, o X vale exatamente o produto dos P's com os alfas, e aqui o Y, os P's com os betas. Então, isso é o X e isso é o Y. Logo, o produto entre o MMC e o MDC é igual a X vezes Y. E está demonstrado, como queríamos demonstrar. Essa prova é suficiente para um caso generalista, porque estamos trabalhando com qualquer xy pertencente aos inteiros maiores ou igual a zero. E a ideia principal foi usar os fatores primos, de modo que esses fatores primos apareçam nos dois números, independente de aparecer só em um, ou só no outro, ou nos dois, mas que se não aparecesse em um, a gente faz com que o expoente dele seja zero, e automaticamente ele deixa de multiplicar aquele número de maneira potente, poderia dizer assim, de maneira diferente de 1. Enfim, está demonstrado o que queríamos. Até o próximo vídeo e valeu!